Olá, muito boa noite. Que alegria é poder estar aqui convosco novamente no Unidos pela Palavra. E quão bom tem sido esta experiência de falarmos sobre o perdão nas últimas semanas. E vamos hoje para o último momento, para o último passo desta busca pelo perdão de Deus. Gostaria de começar por vos convidar a que nós em conjunto pudéssemos cantar o hino número 337. Amor nos faz contentes. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. O amor então busquemos, perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos o amor de Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar em conjunto. Obrigado, bom Pai, por este amor que nos faz contentes, este amor tão grande que tu tens por cada um de nós, este amor incondicional que faz com que hoje nós eh, tenhamos a esperança e estejamos seguros da salvação, Senhor, e do teu perdão, Senhor. Paizinho, pedir-te que o teu Santo Espírito possa estar connosco esta noite, Senhor, e que agora que nós vamos falar a tua palavra, possamos sentir a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é verdade, nós estamos no último dia, no último passo desta busca para o perdão. E tem sido uma jornada esta é a sexta semana, uma jornada até longa, e a verdade é que falamos de muitos pontos e muitas coisas importantes. A primeira delas, a importância de reconhecer a nossa situação, o nosso estado de pecadores. O segundo, a dependência que nós temos da cruz para solucionar o problema do pecado. O terceiro ponto, o terceiro passo neste caminho para o perdão foi sobre o arrependimento, sobre aquilo que nos leva realmente a ir buscar o perdão de Deus. O quarto ponto foi a questão da confissão, a questão de nós realmente irmos ter com Deus, confessando os nossos pecados, buscando o perdão de Deus de forma prática. Falámos sobre, depois, a semana passada, falámos sobre a mudança de vida que Deus procura, através do perdão, nos dar na nossa vida, como Deus procura fazer de nós pessoas novas. E talvez nós podíamos pensar, bem, mas então qual é este sexto ponto? Qual é que é este sexto passo para nós podermos encontrar o perdão de Deus? E hoje nós vamos falar sobre perdoar.
Quem recebeu a graça aprende a oferecer graça. Sabem que muitas vezes nós esquecemos-nos de que nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo e que da mesma forma que Deus nos perdoa, Deus deseja que nós possamos perdoar o nosso irmão. No livro de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos uma parábola muito conhecida, que é sobre um homem que tinha uma grande dívida para com os seus senhores. E apesar de uma dívida imensa, uma dívida enorme, quando ele é levado à presença daquele que lhe emprestou o dinheiro, aquele que era o detentor da dívida, nós vemos que ele foi pedir perdão e que aquele homem pudesse perdoar a sua dívida. E para surpresa de muitos, aquele homem decide perdoar aquela dívida enorme. Ele podia ter enviado aquele homem para a prisão e ele, toda a sua família, podiam se tornar seus escravos, mas aquele senhor, aquele homem, decidiu perdoar o seu pecado. O homem perdoado sai daquela sala e quando encontra alguém que lhe deve uma pequena quantidade de dinheiro, procura este homem de imediato, em vez de fazer o mesmo que lhe foi feito, procura condenar aquele que lhe deve dinheiro. E a verdade é que muitas vezes nós comportamos-nos desta forma. Muitas vezes nós esquecemos-nos de que somos chamados a perdoar os nossos irmãos. E se para nós a nossa fasquia é lá em baixo, porque coitadinhos de nós, Deus perdoa-nos, arranjamos sempre desculpa para as nossas ações, desvalorizamos o que fizemos. Muitas vezes fazemos exatamente o contrário com os outros. Elevamos a fasquia, culpamos as pessoas, julgamos as pessoas, apontamos o dedo e esquecemos-nos de que deveria ser ao contrário. Eu devia ter a fasquia alta para mim, não para o meu irmão. Eu devia estar preocupado com a minha vida, não com a vida do meu irmão. E se nós somos chamados a perdoar o nosso irmão, grande misericórdia deveríamos ter para com eles. É verdade. A pergunta desta mensagem, a pergunta deste dia é difícil. Como posso receber tanto perdão de Deus e continuar a negar o perdão ao meu irmão? Como é que é tão difícil para nós conseguimos perdoar aquele que nos fez mal? Apesar de nós vivermos num mundo de pecado, num mundo em que nós sabemos que onde há pessoas há problemas, apesar de nós sabermos que não há ninguém perfeito e que todos cometemos erros, apesar de nós sabermos o nosso estado de pecadores, porque é tão difícil eu demonstrar perdão para com o meu irmão? Realmente este é um ponto que eu acredito que é fundamental na hora de nós analisarmos a nossa vida espiritual, sabem? Porque guardar o sábado às vezes tem as suas dificuldades, mas na verdade até é fácil, até sabe bem guardar o sábado. É bom termos um dia para descansar, para estarmos em comunhão com Deus, com a nossa família. É fácil, se calhar, nós seguirmos uma alimentação segundo a vontade de Deus, afinal, há tantas coisas boas para comer. Eu diria que talvez um dos pedidos mais difíceis, um dos chamados mais difíceis que Deus nos dá, é perdoar ao nosso irmão, é perdoar o nosso inimigo, é amar a todos aqueles que estão à nossa volta. Na verdade, sem dúvida alguma, que nós só poderemos fazer isso com a ajuda do nosso Deus. Gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos abrir o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, vai dizer: antes sede uns para com os outros benignos, ou seja, devemos fazer o bem ao nosso irmão, misericordiosos, devemos perdoar os nossos irmãos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A medida do perdão do cristão não é aquilo que a pessoa merece. Será que a pessoa merece que nós o perdoamos? Ninguém.
Ninguém é merecedor de perdão, principalmente do perdão de Deus. A medida do cristão, aquilo que Deus nos chama a fazer, a pergunta que Deus nos chama a fazer é como Deus me tratou em Cristo. Assim como Deus me tratou através dos méritos de Cristo, eu devo procurar tratar o meu irmão. Não significa imediatamente que a nossa relação com esse irmão vai ficar exatamente igual como estava antes. Não significa que vamos esquecer e que não vamos aprender as lições com os erros que ali foram cometidos. Mas significa que eu entrego a Deus o meu sentimento de vingança, o meu sentimento de querer não perdoar, o meu sentimento de estar revoltado. Eu vou abdicar desse sentimento de maneira consciente e vou dizer: olha, Senhor, aqui está, porque eu quero perdoar o meu irmão. O próprio Jesus naquela cruz não podia nos deixar um exemplo mais claro que isso. Porque quando nós perdoamos os nossos irmãos, muitas vezes eles são nossos amigos, são pessoas que nos amam, são pessoas que se calhar nós também já cometemos erros, já fizemos mal, mas Jesus na cruz mostra um tipo de perdão para com o seu irmão que nos ultrapassa totalmente. Pelo menos eu sinto que me ultrapassa a mim, porque Jesus vai orar e pedir perdão pelas pessoas que o crucificaram na cruz. E se nós achamos e pensarmos, bem, é verdade, mas é Jesus, Jesus era Deus, Jesus não tinha tendência ao pecado, por isso é normal que ele tenha conseguido. Mas houve outros homens que o fizeram. Estevão, o primeiro mártir, no livro de Atos, dá-nos este mesmo exemplo e faz a mesma oração de Cristo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Enquanto estava a ser apedrejado injustamente. Perdoar é aquilo que nós somos chamados a fazer. E quando nós perdoamos, nós estamos a refletir da maneira mais clara, da maneira mais pura, o amor de Deus. É verdade que perdoar não é negar a dor. É importante dizer que existe algo que vai estar e vai ficar, e a recordação, a memória, muitas vezes vai ser difícil esquecer. Perdoar não é dizer que o mal não foi grave ou desvalorizar aquilo que foi feito. Perdoar é demonstrar amor por a pessoa. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar não é desculpar um abuso. Aceitar a manipulação não é permanecer numa situação perigosa. Eliminar automaticamente as consequências. Não é nada disso, perdoar. Em casos de violência, de abuso, de perigo, pode e deve haver proteção, limites e denúncias. E acompanhamento adequado também. Não quer dizer que não exista perdão para o agressor, para o abusador, para a pessoa que ameaça a vida de outros, mas ao mesmo tempo não podemos ser ingênuos e permitir que o mal aconteça. E permitir que sejamos vítimas ou outros sejam vítimas repetidamente. Isso estaria completamente errado. Mas o perdão é libertar o coração da prisão. É libertar o coração da prisão do ódio e entregar a justiça nas mãos de Deus. Nós precisamos e somos chamados a perdoar. Somos chamados a viver este perdão que, apesar lá está de não significar que não sejamos cuidadosos, que as pessoas não sofram nesta terra certas consequências pelos seus atos. Perdoar significa simplesmente eu, como indivíduo, libertar-me, primeiramente a mim, do ódio para com outra pessoa, mas também, de certa forma, libertar o coração daquele que fez o mal. Permitir que a pessoa, apesar de ter que enfrentar certas consequências, principalmente quando são ações criminosas, nós libertarmos o seu coração e a pessoa sentir a bênção do que significa sentir-se perdoado. O perdão é uma decisão que pode
tornar-se um processo de transformação até para a vida da outra pessoa. Colossenses 3,13 chama-nos a suportar e a perdoar assim como Cristo perdoou. E na verdade na nossa vida é por causa deste suportar que Jesus viveu, é por causa do perdão que Jesus nos dá, que a nossa vida é perdoada. É quando nós experimentamos o perdão de Deus, experimentamos este amor incondicional, que nós vamos ter forças para perdoar, ter forças para ajudar, ter forças para viver apesar do ódio, abandonar o ódio, abandonar a vingança e viver uma vida baseada no amor de Deus. Algumas feridas são profundas, que somente Deus pode sarar. Mas nós devemos buscar a Deus e pedir ajuda para que Deus nos ajude a fazer o que Ele fez. Perdoar é não deixar que as emoções de vingança, as emoções de revolta dominem o nosso coração. É decidir perdoar. Apesar daquilo que a pessoa me fez mal, eu decido perdoar. Perdoar é uma decisão. Posso precisar de tempo para sarar. Posso colocar limites. Posso pedir ajuda espiritual ou até profissional. Mas, acima de tudo, o mais importante é eu entregar estes sentimentos nas mãos de Deus e permitir que Ele me liberte também a mim do ódio e da vingança para com o meu irmão. Deus chama-nos a perdoar, a demonstrar um amor pelo outro, um amor que ultrapassa aquilo que é racional para o ser humano e que tem o poder para transformar não só a vida daquele que é perdoado, mas também a vida daquele que perdoou. Alguém cujo nome ainda nos prende no passado? Alguma ação que foi feita contra nós que nos deixa amargurados, nos faz ferver o nosso sangue e faz sentirmos ódio por alguém? Existe alguma mágoa que eu preciso de entregar a Deus? A reconciliação é possível, meus queridos. Com a ajuda de Deus, não há nada que eu não possa perdoar. Se Jesus, se Estevão oraram e perdoaram e pediram perdão a Deus por aqueles que estavam-lhe a matar, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Quem sou eu para não perdoar aquele que me fez mal? Se eu tenho consciência de que eu preciso de um processo de perdão, como temos vindo até aqui a estudar, eu também sou chamado a perdoar aquele que me faz mal. Se eu preciso do perdão de Deus, eu não sou ninguém para negar o perdão a essa pessoa. Que Deus nos possa ajudar. Que Deus nos possa ajudar nesta caminhada rumo ao perdão. Que possamos encontrar perdão para os nossos pecados, para os nossos erros, para as nossas falhas, mas que também possamos encontrar este amor tão profundo que vem de Deus, que me leva a perdoar aquilo que me fez mal, que me leva a perdoar e a amar até ao meu inimigo. E quando a minha relação com Deus, quando a minha experiência espiritual me leva a fazer isto, a Bíblia diz que chegamos a um estado de maturidade espiritual. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós chegamos a um estado de perfeição. Que Deus nos ajude a sermos o mais parecidos com Ele e a viver e a dar o perdão, tal como Ele nos dá. Gostaria agora de vos convidarmos a cantar mais um hino, e esse hino é o número 376, Cristo, dá-nos a tua paz.
Vamos orar? Papá que estás no céu, Senhor, obrigado porque tu nos perdoas. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado por estares connosco. Obrigado por nos ajudar, por nos suportarmos, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu fazes por nós. Senhor, ajuda-nos a viver e a sentir o teu perdão. E ajuda-nos também a perdoar os nossos irmãos. Faz com que o ódio, a repulsa, a mágoa que possa estar no nosso coração para com o nosso irmão, Senhor, possa ser retirado de nós e possa realmente fazer com que nós possamos amar verdadeiramente os nossos irmãos. Que tu nos possas abençoar a cada um de nós, que tu nos guardes, que tu nos protejas e que ilumines a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus queridos, por mais uma vez nos permitirem ir falar convosco, ter estes momentos maravilhosos do estudo da Palavra de Deus, e gostava mais uma vez de te convidar a que este sábado nos possamos encontrar aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Coimbra. Que Deus te abençoe muito e até lá.